Irmãos, nós temos iniciado alguns estudos sobre o ano de 2022 e hoje eu gostaria de aludir ainda a este ano de 2022 por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, de que 2022 é um ano de concretização, de solidificação, de realização da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tanto em projetos para as nossas vidas particulares, como também em projetos para esta igreja. Quantos creem assim, levante a mão e diga: eu creio. Glória a Deus. Eu coloquei como título nesta mensagem: preparando-se para novas conquistas em 2022. Preparando-se para novas conquistas em 2022. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor, é um texto que nós lemos no domingo próximo passado, e nós vamos ler hoje esse mesmo texto, primeiramente no livro de Josué, capítulo 16 e versículo 19. No domingo, nós já aludimos a remover obstáculos, fatores limitantes, coisas que impedem o fluir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, preparando o ambiente onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós congregamos, para que este ambiente seja um ambiente onde o Espírito Santo goste de estar, seja um ambiente onde o Espírito Santo não se entristeça, seja um ambiente onde os grandes milagres de Deus podem acontecer. Esta mensagem, Novas Conquistas, está disponível na internet e os irmãos poderão acessá-la. Josué capítulo 15, livro de Josué, capítulo 15, versículos 16 a 19. A palavra do Senhor nos diz assim: e disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, ou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Vamos virar algumas páginas e vamos para o livro de Juízes, capítulo 1 do livro de Juízes. A partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: e dali partiu contra os moradores
de Debir, e era antes, ou dantes, o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otniel, ou Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Versículo 15. Ó Senhor, nós estamos diante de uma palavra tão rica, tão maravilhosa, uma palavra que tem sido preservada ao longo dos anos e hoje está em nossas mãos, está diante dos nossos olhos, está, Senhor, em nossos ouvidos, em nossos corações e em nossas mentes. Nós cremos que já fomos abençoados pela leitura desta palavra, mas cremos também que o Senhor tem mais, e nós rogamos, clamamos e esperamos. Envia-nos a Tua palavra, o entendimento da Tua palavra, e tudo quanto o Senhor quer nos dizer por meio desta palavra. Em o nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, a repetição desse texto, porque o autor é o mesmo, o autor é o Espírito Santo, e a repetição desse texto em 2 livros faz parte da pedagogia e da didática do Espírito Santo. Em Deuteronômio capítulo 6, e versículo 6, Deus disse que uma das formas dos nossos filhos e dos nossos netos gravarem a palavra de Deus em seus corações é pelo método da repetição. E repetir a ponto de inculcarem em suas mentes. Diz: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Ponto. E como que esses mandamentos seriam gravados no coração? Da seguinte maneira: tu o inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado na tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Glória a Deus. A Bíblia, meus queridos irmãos, é um livro que não contém palavras inúteis ou palavras desnecessárias. Todo o seu conteúdo é divinamente inspirado. Ela é a boca de Deus falando com os seres humanos. Fechada lá numa prateleira, ela é apenas um livro.
mas quando ela é aberta e é lida, as suas palavras são palavras vivas e eficazes. São palavras de resultado. Ela é a boca de Deus falando com o homem. Na nossa escola bíblica dominical de domingo passado, o nosso texto áureo foi exatamente esse. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu gosto mais dessa tradução do que daquela outra que diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Eu gosto mais dessa que diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Glória a Deus. Eu gosto dessa forma que Deus trabalha conosco, que é o aperfeiçoamento dos santos. Já é homem de Deus, mas pode melhorar. Já é mulher de Deus, mas pode ser aperfeiçoada. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O relato, irmãos, que nós lemos nesses dois livros, Josué e Juízes, é a conquista de um novo território pelo povo de Deus. Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. Às vezes nós pensamos que já chegamos no limite. Porém, ainda há algo novo para nós. Enquanto não tivermos a revelação e pudermos falar como Paulo: acabei a carreira. E quando nós falamos acabei a carreira, é porque estamos prontos para a partida. Enquanto Deus não nos der a revelação que a nossa carreira está finda, nós não podemos pôr aquele chinelão no pé e um pijama com os bolsos aqui na frente. As irmãs sabem por que tem aqueles bolsos na frente do pijama? Não sabem? Colocar o controle da televisão. Temos que continuar a nossa trajetória, a nossa carreira e descobrir qual é o novo de Deus para aquele tempo. Bendito seja o Senhor, porque Deus sempre tem algo novo para o seu povo, algo novo para nós começarmos. Alguns falam: no meu tempo. Espera um pouquinho. O nosso tempo é agora. Este é o nosso tempo. Este é o nosso hoje. E se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós temos que pular da cama e partir para cima para realizar aquilo que o Espírito Santo tem de novidade para nós. Não importa se temos 80 anos, ou 90 anos, ou 95 anos, ou 100 anos. Enquanto Deus não nos der, está aqui o seu certificado, sobe cá, ou prepare-se para a subida.
nós vamos descobrir o novo de Deus para nós, e nós vamos procurar estar dentro do centro da vontade de Deus. No domingo passado, eu falei com os irmãos aqui sobre a obrigação que nós temos de remover de nossas vidas tudo o que possa limitar o fluir de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, e também remover do meio da congregação e das congregações tudo o que possa limitar o fluir de Deus, das bênçãos de Deus. Oh, glória a Deus! Eu quero que aquele rio que sai do trono de Deus passe onde eu estiver. Glória a Deus! Aquele rio que por onde aquelas águas passam a saúde, por onde aquelas águas passam a abundância de peixes, por onde aquelas águas passam aquilo que está morto vive. Eu quero esse rio passando da minha vida, passando do meu trabalho, passando da minha casa, passando da minha igreja. Aleluia! E nós temos que remover, irmãos, tudo que possa impedir que essas águas passem por onde nós estivermos. Agora, hoje, a nossa pergunta é: o que podemos fazer para liberar o potencial que Deus colocou dentro de nós para realizar essas conquistas que estão em nosso patrimônio? Antes de procurar entender e responder esta pergunta, nós vamos entender que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. A Bíblia diz em Jó capítulo 42 e versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Tendo Ele estendido o seu braço para abençoar, quem o fará retroceder? Ninguém. Oh, glória a Deus! Ninguém pode impedir que Deus abençoe você. Aleluia, aleluia. Nem demônios, nem pessoas, nem organizações, nem governos, nem igrejas, ninguém pode impedir que Deus faça o que Ele projetou fazer. Então eu gostaria com os irmãos de, em primeiro lugar, entender o seguinte: o propósito nunca se perde, ainda que os planos mudem. O propósito é o sonho, é a visão, é o objetivo, a meta, o projeto que Deus revelou para você alcançar. Glória a Deus! Para que você realize um sonho, alcance uma meta, uma visão, ou realize um projeto que Deus colocou em seu coração. E eu tenho entendido, irmãos, que sonhos e visões funcionam ou decorrem de efeitos colaterais do recebimento da plenitude do Espírito Santo. Além de você falar em outras línguas e profetizar, como um subproduto, você passa a ter sonhos
e a ter visões. É o que diz a profecia de Joel, capítulo 2 e versículo 8, ratificada pela sua realização, cumprimento, no capítulo 2 de Atos, quando Deus disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, irmãos, como efeito acessório, colateral da plenitude do Espírito Santo, você passa a ter sonhos e a ter visões, e juntamente com esses sonhos e essas visões, vêm as ferramentas, a capacitação, a habilidade, os meios, os recursos, tanto recursos humanos, como também recursos materiais, recursos financeiros, para que aqueles sonhos e aquelas visões que foram dadas pelo Espírito Santo para novas conquistas, para novidades, para que eles se realizem, para que eles sejam realizados. Jamais Deus deu um sonho para um dos seus velhos, ou uma visão para um dos seus jovens, e depois esse servo ou essa serva entrou em depressão, porque ele ficou glorificando, alimentando aquele sonho, aquela visão, e o tempo passou e não aconteceu, e ele se entristeceu e ficou deprimido, porque juntamente com as visões e os sonhos, ele dá também as ferramentas, ele dá os meios, ele dá todos os recursos necessários para a realização, para a consolidação daquele sonho, para a consolidação daquela visão. Então é Deus quem dá o sonho. Pelo Espírito Santo, Ele dá sonhos para velhos e dá visões para jovens. Olha, vocês que são velhos, se ninguém fala para vocês, cai na real, seu tempo já passou. Se ninguém está falando isso para você, alguma coisa está errada. Porque o velho tem que ser um sonhador. Glória a Deus. Ah, mas você vai viver até lá. É Deus que sabe. Mas agora eu sou um sonhador. Aleluia. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que semeia sobre todas as águas. Eu gosto muito daquele versículo que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Mas eu gosto ainda mais desse que diz: bem-aventurado aquele sonhador que semeia sobre todas as águas. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está se importando se ele vai encontrar este pão que ele lançou pelas águas, se ele não vai encontrar. O que ele quer é semear sobre as águas. Agora tem uma coisa: aquele que lança o pão sobre as águas para depois de muito tempo encontrar, no tempo ruim ele vai encontrar, porque a Bíblia está falando que ele vai encontrar.
Agora, aquele que semeia sobre todas as águas, ele já é bem-aventurado no momento da semeadura. Ele não vai precisar esperar passar muito tempo para depois encontrar aquele pão que ele lançou sobre as águas. Ele já é abençoado por ter semeado sobre as águas. Ele é um sonhador. Então, meus amados irmãos, pelo Espírito Santo, Deus dá o sonho, Deus dá a visão, e Deus dá os meios, Deus dá os recursos para a realização daquele sonho e daquela visão. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre a multiplicação dos pães, e eu lembro que falei, para que você quer multiplicação de pães? Porque vamos ser assim, vamos ser, irmãos, razoáveis. Se a gente tiver um monte de multiplicação de pães, o que nós vamos fazer com esses pães? Pelo amor de Deus, esses pães vão mofar, esses pães vão criar bichos. Então, eu preciso ter uma multidão assentada, eu preciso ter serventes para pedir multiplicação de pães. Senão eu vou fazer o que com esse caminhão de pães aí? Eu trabalhei, quando eu era jovem, eu trabalhei bastante assim em padaria. Quando eu era jovem, não, quando eu era adolescente. E o pão fica velho. O pão fica embolorado. A gente tem que distribuir o pão no mesmo dia. E o ideal é tirar o pão do forno e já entregar o pão quentinho. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Para pedir multiplicação de pães, a pessoa precisa estar disposta a entregar o pão quentinho. Eu entreguei muitos pães, viu, irmãos? De madrugada, 4 horas da manhã, entregando pão. E correndo dos cachorros. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele dá o sonho, Ele dá a visão, mas Ele também dá os recursos. Ele cura o enfermo. Agora tem pessoas, eu quero ser curada, para quê? Você vai entregar pães? Ou você quer ser curada para jogar bola? Ou você quer ser curado para ir para a praia nadar? Glória a Deus! Ele cura aquele que atende o chamado dele. Ele abençoa, Ele dá os recursos. Agora, irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual para ver esse sonho, essa visão com clareza, saber onde queremos chegar, saber o que Deus colocou dentro de nós, para que nós possamos trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Porque quando você sabe o que você quer conquistar e por que você quer conquistar, quando você sabe exatamente o ponto onde você quer chegar, o que você quer alcançar, você faz como esse rapaz Otoniel. Glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, há um monte, há uma cidade toda que está esperando para que você se levante com ousadia, para que você se arme com as armas espirituais. E as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas são de ataque e de defesa.
e nós podemos partir para novas conquistas. Agora, se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe qual é o monte que você quer conquistar, você pode pedir ao Senhor: Senhor, me dá a revelação. Eu quero voltar a sonhar. Eu quero ter visões. Oh, glória a Deus! Não importa se você tem 80 anos de idade. Nós lemos que Abraão tinha 75 anos, quando Deus chamou ele para fundar uma nação. Para fundar uma nação. E Deus continua chamando homens de 75, de 80, homens de 90 e tantos anos de idade, para começar coisas novas. Glória a Deus! Nunca mais diga no meu tempo, porque se você está aqui, o seu tempo é hoje. Deus vai usar você hoje. Deus vai lhe dar sonhos hoje. Deus vai lhe dar visões hoje. Este é o seu tempo. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, é muito interessante, e nós precisamos entender isso. Antes de qualquer coisa, nós precisamos estar dispostos a morrer pelas coisas que nós acreditamos, pelas coisas que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos estar dispostos a morrer pelos sonhos que Deus nos deu. Se você não tem uma grande paixão na sua vida, algo que você esteja disposto a gastar, a deixar-se gastar por isso, algo que você esteja disposto a perder a sua reputação por isso, você precisa encontrar essa coisa. Você precisa encontrar essa coisa. Nós precisamos estar dispostos a morrer pelos sonhos e pelas visões que o Senhor nos tem dado. Agora, meus amados irmãos, eu gostaria que nós entendamos o seguinte: o plano é a estratégia para se chegar à realização do sonho, ou da visão, ou do objetivo, ou do projeto, ou da meta. Agora, há um problema, e isso deixa muitas pessoas desanimadas, porque elas confundem o propósito com o plano, e querem chegar ao propósito sem passar pelo processo do plano. Então vamos compreender, irmãos, o propósito é permanente. O que Deus estabeleceu para nós antes da fundação dos séculos, o que Deus estabeleceu para nós no período descrito no Salmo 139, o que Deus estabeleceu para nós depois, através de profecias, de sonhos, de visões, isso é permanente. Agora, a estratégia para alcançar aquilo, ela é variável no tempo e no espaço. Então o plano é como você vai realizar o seu sonho, realizar a sua visão, o seu projeto, a sua meta. Esse plano é a estratégia, é o processo. E estratégia é uma palavra militar,
é uma palavra de guerra. Eu até coloquei, vou pedir para expor na tela o que o dicionário diz a respeito de estratégia. Estratégia é a arte de coordenar a ação de forças militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação, uma comunidade de nações. Em segundo lugar, é parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército, até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. Isso é estratégia, é arte de guerra. Número 3, é a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. Então, é Deus, por meio do seu Espírito Santo, quem dá sonhos e visões. E é Ele também que dá o plano ou a estratégia. Todas as vezes que Deus determinou que alguém fizesse algo, Deus deu os pormenores para fazer a arca. Noé fez tudo da maneira como o Senhor determinou. Usou as madeiras que o Senhor determinou, mediu tudo sem passar 1 centímetro daquilo que o Senhor determinou. E para Moisés, ele fez a arca exatamente como Deus determinou. Aleluia! Porque o Espírito de Deus está dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia! Agora, meus amados irmãos, às vezes o diabo se apodera do plano que Deus deu para uma pessoa, rasga esse plano, queima esse plano, destrói esse plano, para que a pessoa desista e creia que sem o plano, sem a estratégia, ela não poderá alcançar o propósito. Outras vezes, o diabo entra sorrateiramente, de maneira quase imperceptível, e ele substitui o plano de Deus. Porque no plano de Deus tem cruz, no plano de Deus tem arrependimento, no plano de Deus tem quebrantamento de coração, tem contrição, tem arrependimento, tem tristeza pelo pecado, tem lágrimas. E o diabo substitui o plano de Deus por outro plano que se mostra muito vantajoso, muito atraente, muito sedutor. É um plano do tipo: como ganhar dinheiro sem fazer força. E Deus disse que para comer o pão de cada dia tem que suar a testa. Não é isso? Tem que suar o rosto. O pão de cada dia é com suor. Porém, o diabo apresenta o negócio da China. Uma facilidade muito grande para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, para ser bem sucedido, para casar com um homem bonito, para casar com a moça bonita.
E quando a pessoa descobre, ela foi enganada pelo diabo. E daí o próprio diabo, que a enganou, ele incute na mente da pessoa. Porque o diabo, ele não é criativo, o diabo é copiativo. E como ele sabe que a palavra de Deus, ela é inculcada na mente pela repetição. O diabo imita a pedagogia de Deus. E vai, dia após dia, hora após hora, incutindo na mente da pessoa, que ela já teve a sua oportunidade, que o seu tempo passou, ela perdeu a oportunidade e que agora tudo está acabado. Eu creio que eu vim hoje aqui, irmãos, trazer esta mensagem para dizer a alguém que isso é um engano do diabo, que da parte de Deus isso não existe. E nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de pensamentos fixos, que são fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A igreja está colocada aqui na terra como um organismo vivo, capaz de desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E agora o Senhor Jesus age aqui na terra por meio da igreja. A igreja é o seu corpo, a igreja é os seus pés, para esmagar brevemente. A igreja é quem vai esmagar essa igreja do Deus vivo. Essa igreja que o diabo não prevalece contra ela. Deus age por meio da igreja aqui na terra. Aleluia. Eu coloquei aqui um exemplo. Deus diz para uma pessoa: eu vou abençoar a sua vida, eu vou trazer prosperidade para a sua vida. Tudo o que você fizer prosperará. Tudo que você colocar a sua mão vai virar ouro. E você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E o seu crescimento vai ser um crescimento acelerado, como daquele homem que plantou um campo e foi dormir no outro dia, não sabendo como tinha nascido, germinado, nascido, crescido, florado, frutificado, de um dia para outro, estava pronto para a colheita. Nos lembra a vara de Arão. Deus continua fazendo isso. Ele é o Senhor do tempo. Ele não depende das estações para que algo seja realizado. Ele faz pelo seu próprio poder. Aleluia. E daí, no dia seguinte, a pessoa chega no emprego e o seu cartão não está lá. Agora não é mais cartão, né? Mas quando ela vai pôr o dedo lá na maquininha, para bater o ponto, aparece uma mensagem: comparecer no RH.
E quando ela chega lá, recebe a notícia: você está dispensada do seu trabalho. Não vamos, irmãos, e nós precisamos entender isso, não vamos confundir. Não se pode confundir um trabalho, um emprego, que é apenas parte do plano, que é apenas parte da estratégia. Não se pode confundir o sonho e a visão com a estratégia, com o processo. Se Deus deu uma palavra, você vai ser uma mulher próspera, uma mulher abençoada, uma mulher produtiva. Esse é o propósito. E tem que ser abraçado como uma revelação, como um sonho, como uma visão. Agora, a estratégia para se chegar à realização do sonho e da visão é da parte de Deus. Nesse caso, não é porque a pessoa foi despedida do emprego que ela vai perder o seu sonho, vai perder a sua visão. Quando alguém está com os olhos fixos no propósito, não importa que os planos falhem, que os planos e as estratégias sejam modificados, porque Deus tem sempre um novo plano. Não adianta o diabo se apoderar do plano de alguém. Ele pode até destruir algo na vida de alguém, porque a pessoa ficou meio lá, meio cá, e o diabo aproveita o descuido. Por isso que diz, toma cuidado, fica de olho aberto, joelhos dobrados e olhos abertos, para o diabo não tomar o seu galardão, não tomar a sua coroa. Parece que é o tipo de oração, às vezes nós temos que fazer oração de olho aberto. Olhai, vigiai e orai. Porque o inimigo está ali para aproveitar um descuido e tomar o seu plano. Agora, Deus tem o plano A, mas Deus tem também o plano B, Deus tem o plano C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Deus tem planos infinitos. Eu creio que eu já perdi muitos planos de Deus. O diabo tomou. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me deu outro plano. Eu estou aqui. Tomou aquele plano, rasgou, escondeu, queimou, sujou. E Deus, por sua graça, por sua misericórdia, por sua fidelidade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Eu pensei num outro exemplo. Israel tinha que chegar à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Porém, aquelas pessoas saíram da escravidão do Egito, mas elas se mostraram mal agradecidas. Elas murmuraram diante das provações no deserto. As provações não eram para que elas morressem, as provações eram para que elas se mostrassem firmes com Deus. Quando Deus nos leva no deserto ou para o deserto, não é para que nós sejamos mortos ali no deserto, é para que nós tenhamos grandes experiências com Deus. Quando estiver no deserto, não murmure, olhe, porque você vai ver nuvem, você vai ver coluna de fogo, você vai experimentar milagres.
da grandeza e da misericórdia de Deus. Porém, aqueles incrédulos não entraram, e Deus falou: eu não vou deixar eles entrarem. Só os meus dois, Josué e Caleb, os outros nenhum, não vão entrar. Porque Deus não leva os murmuradores para a terra prometida. Domingo eu até falei para os irmãos que tem famílias que só serão abençoadas quando alguém daquela família que é murmurador morrer. Quando aquele murmurador daquela família morrer, aquela família vai ter prosperidade, vai ser abençoada, vai experimentar as novidades de Deus no meio daquela família. Mas enquanto aquele murmurador não morrer, aquela família vai andar com freio de mão puxado. Freio de mão puxado. Então, os pais não entraram, mas os filhos entraram na terra prometida, e o propósito foi consumado. O que o Espírito Santo está nos falando nesta noite, irmãos, é que não importa o que você tem passado em sua caminhada, não importa o que aconteceu na sua vida, pode ser que o diabo se apoderou do seu plano, escondeu o seu plano, queimou o seu plano. Deus tem um novo plano, Deus tem uma nova oportunidade, Deus tem uma nova porta. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço pessoas que o diabo destruiu a família dele, e Deus preparou uma nova família para ele, para ela. Então, se dispensaram você do trabalho, se você ficou doente, e agora aparece: eu pensei que era plano de Deus, mas aconteceu tudo isso. Não é plano de Deus. Não! Somente quando Deus falar. Se Deus não falou, fica de boca fechada até que Deus fale, porque Deus vai falar. Aleluia. Então, ainda que os seus planos tenham sido rasgados, tenham sido furtados, tenham sido roubados, tenham sido tomados à força, tenham sido queimados, ainda que no desenvolvimento da estratégia você tenha sido atacado, você tenha sido ameaçado, você tenha caído, a boa notícia é que Deus tem um novo plano, Deus tem uma nova estratégia. E aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração, por meio de sonhos, por meio de visões, aquilo que Deus colocou será realizado pelo poder de Deus. E o propósito será alcançado. Aleluia. O propósito será alcançado. Eu tenho um outro exemplo, irmãos, para nós já terminarmos. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 13, em diante, que o anjo do Senhor apareceu a uma mulher que era estéril e que não tinha filhos, e disse a ela: você é estéril e nunca teve filhos, mas agora você vai ficar grávida e terá um filho. Agora tome muito cuidado, não beba vinho, não beba nenhuma bebida forte, e quando o menino nascer, não corte os seus cabelos, porquanto esse menino será nazireu de Deus desde o útero. E ele começará a livrar Israel dos seus inimigos, os filisteus. Então, havia um plano de Deus para a vida de Sansão. E esse plano culminaria com o livramento do povo de Deus das mãos dos filisteus. Porém, como todos nós sabemos, Sansão não vigiou e contou o seu segredo
segredo da sua vida, o segredo da unção, ele contou para uma mulher, Dalila, que ele estava apaixonado por essa mulher, enquanto ele dormia no colo dessa mulher. O cabelo dele foi cortado, e daí ele não tinha mais força, porque o pacto havia sido quebrado, o pacto da unção. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não conte o seu segredo para a pessoa errada. Você pode até contar um segredo seu para uma pessoa que você sabe que ela vai orar por você, que ela estará com você na brecha. Agora, contar o seu segredo para qualquer um, como fez José, que contou os segredos para os seus irmãos, e a Bíblia diz que desde aquela hora os seus irmãos passaram a odiá-lo. Não conte o seu segredo para qualquer um. Existem segredos que são segredos entre nós e Deus, e que deve ser mantido entre nós e Deus. Assim como existem segredos que são segredos da família. A pessoa não deve sair de casa e contar um segredo da família para qualquer outra pessoa. É um segredo da família. Existe segredo que são segredo entre o marido e a mulher, e ele não vai contar para os filhos, porque é um segredo entre o marido e a mulher. Sansão, ele quebrou o pacto, e ele contou para aquela mulher a razão da sua força. A história nós conhecemos. Os filisteus, a primeira coisa, arrancaram os olhos de Sansão. Eu não sei porque o diabo gosta tanto de arrancar os olhos da pessoa. Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem aqui. Eu não deixo o diabo arrancar o seu olho direito, porque ele gosta de arrancar o olho direito das pessoas. Arrancaram os seus olhos, colocaram ele como um animal para rodar um moinho, e ele já não tinha aquela força, ele estava cego, ele havia sido preso, e agora Sansão era motivo de brincadeira, de pilhéria, era motivo de gozação para os filhos seus. Porém, a Bíblia diz que à medida que os dias se passavam, começaram a crescer-lhe novamente os cabelos. E nós podemos tirar daqui uma lição muito importante, irmãos. Não importa o que o diabo tirou de você, nem como o modo que o diabo lhe enganou e destruiu a sua honra. Eu não sei se eu estou pregando para pessoas aqui presentes ou para pessoas que estão conosco pela internet, que foram chutadas pelo diabo como uma bola de um lado para outro, e que perderam a honra, perderam a dignidade, perderam a reputação, que não é mais uma pessoa considerada, que não é mais uma pessoa respeitada. O Espírito Santo está dizendo nesta noite para você que existe esperança. As suas forças voltarão a crescer, o seu cabelo voltará a crescer. Você tem apenas que abrir o seu coração e deixar o fogo de Deus consumir toda a impureza, consumir todo o pecado. E você vai ver, porque a Bíblia diz que um dia, Sansão, justamente um dia que os filisteus se reuniram para fazer uma grande pilhéria com Sansão, levaram Sansão para diverti-los. Sansão passou a mão no seu cabelo e ele viu que algo novo existia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele como nas vezes anteriores. E Sansão realizou o sonho que Deus dera a ele, o sonho que era parte da vida dele e que fora revelado para sua mãe desde o início da gravidez de Sansão. O diabo pode até destruir um plano,
Mas Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia, bondade, elabora um novo plano. Juízes capítulo 16, versículo 30 diz: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E quando você vai lá para Hebreus capítulo 11 e versículo 32, o nome de Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Eu quero terminar dizendo: você foi desprezado, você foi desprezada, você foi abandonado, o seu cônjuge trocou você por essa pessoa. Eu sou contra, irmãos, notadamente as irmãs que se separaram, ou que o marido pediu divórcio, ficar depois ali mendigando um abraço, mendigando um beijo, mendigando um carinho. Manda esse filisteu ir para algum lugar. Você tem um Deus que pode arrumar um homem melhor do que aquele filisteu, aquele ímpio. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Isso se aplica em todos os níveis. No nível profissional, de amizades, ou de qualquer área da vida. Deus tem um plano maior, Deus tem um plano melhor, Deus tem algo superior ao anterior. Obviamente, isso não quer dizer que nós vamos ser desleixados, negligentes com o primeiro plano, que vamos descuidar do primeiro plano, porque há um preço a pagar. Sansão pagou com a sua própria vida. E como eu já falei para os irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: Deus não quer que você seja uma pessoa emocionalmente frágil. Deus não quer que você fique caído. Deus não quer que você fique choramingando. Deus quer que você se levante, porque o projeto dele será realizado. Aleluia. Você está plantado junto às correntes de águas, e tudo o que você tocar será abençoado, e tudo o que você fizer prosperará, e tudo o que você falar se cumprirá. Nenhuma das palavras cairá por terra. Amém, irmãos? Fiquemos de pé, por favor. E não haverá portas fechadas, porque é o Senhor quem vai à sua direita. Ele endireita os caminhos tortuosos. O mundo fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Negativo. Ele endireita as linhas tortas, os caminhos tortuosos. Escreve. E nós somos essa carta escrita por dentro e por fora. E ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Então vamos guardar isso. O propósito nunca se perde, ainda que o plano mude. Amém? Ó Senhor, segundo o que foi colocado, Senhor, em meu espírito, alma, mente e coração, eu entreguei para os teus servos e para as tuas servas. Nós cremos verdadeiramente que a tua palavra tem endereço certo. Aleluia. A tua palavra é sob medida.
Na tua casa, o Espírito Santo não traz palavras aleatórias, palavras desnecessárias, mas as palavras, elas têm objetivo certo e realiza o propósito para o qual ela foi enviada. Nós te louvamos por isto. Ajuda-nos para que nós tenhamos essa compreensão da tua palavra e do teu poder presente em nossas vidas, para que possamos, Senhor, superar os desencantos, as desilusões, as frustrações desta vida. Aleluia, aleluia. Sela, Senhor, esta palavra em nossos corações, e que elas sejam, Senhor, diretrizes para as nossas vidas, para que neste ano de 2020, Senhor, nós possamos criar este ambiente, nós possamos ter as condições espirituais, as condições psicológicas, para que o Senhor realize em nossas vidas tudo quanto o Senhor tem projetado. É nossa oração, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Verdadeiramente bom é Deus, irmãos. Verdadeiramente bom é Deus. Verdadeiramente bom é Deus.